Ei, gente. Então, vamos lá. Essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre magia, né? Sobre os seus conceitos e como ela funciona. Então, ó, dentro do conceito de magia, da mesma forma que a religião, ela vai vir derivada da crença na existência de poderes sobrenaturais. Só que a magia não faz apelo a espíritos como as religiões fazem, tá? E aí a gente tem o autor Cassin vai definir a magia como uma variedade de métodos pelos quais o homem pretende influir automaticamente no curso dos acontecimentos por meio de mecanismos relacionados com o sobrenatural. Esse influir automaticamente no curso dos acontecimentos é fazer com que algo mude, né? Mudar o caminho da pessoa, mudar o direcionamento, e aí a gente vai vendo como essas coisas funcionam. Para Robert Frost, a magia vai consistir no controle de forças sobrenaturais por meio de fórmulas, né? Essas fórmulas compulsivas, como eles fazem para controlar esse poder. E Maus considera a magia como um conjunto de ritos e crenças. Ele tem um conceito mais simples, né, do que da definição de magia. E aí, portanto, então, a magia vai se referir a essas técnicas que as pessoas utilizam para controlar a natureza, e aí eles tanto se precavem quanto usam essas forças misteriosas para realizar esses feitos, né, que a gente falou no slide anterior, mudando, né, aqui, ó, mudando então o curso dos acontecimentos, né, aqui, ó, como eu tô falando para vocês, ó, mudando o curso dos acontecimentos. Então essas técnicas de controle, tá? E aí, ó, o feiticeiro, o mago, vai manipular as forças sobrenaturais, né? Tanto animatistas, que é a força espiritual, ou humanistas, são o espírito dos mortos, através de rituais. Eles podem utilizar objetos, fórmulas verbais, né, que são os encantamentos para determinados, que são apropriadas para determinados rituais, tá? Algumas vezes também fica difícil a gente distinguir religião de magia em determinados pontos. Por exemplo, o livro traz pra gente a Melanésia, onde o feiticeiro também é sacerdote, né? E aí esses conceitos e essas distinções de religião e de magia se misturam, apesar dos teóricos conceituarem elas de forma diferente, mas às vezes é difícil você conseguir determinar as diferenças entre uma e outra, dependendo do local, né? Aí a gente tem então os tipos de magia, tá? Essa magia assume várias formas, só que as três mais comuns estudadas são essas aí: a analógico-imitativa, que é a homeopática, a contagiosa e a simpática. A gente vai ver uma de cada vez, tá bom? A analógica ou imitativa, ela é uma crença de que algum semelhante produz algo a outro semelhante, né? Então, de que um efeito se pareça com sua causa. Então, assim, acredita-se que uma pessoa pode ser ferida ou morta machucando-se ou destruindo uma imagem sua, né? Então, aí a gente vai lembrar de alguns bonequinhos, né? Os bonecos voodoos que a gente conhece. A contagiosa já é a crença de que coisas, uma vez em contato com alguém, continuarão atuando entre si mesmos distantes. O dono e o objeto permanecem unidos para sempre. Então, assim, o bem ou o mal feitos a um objeto qualquer que pertenceu ou esteve anteriormente ligado a essa pessoa pode atingi-lo. Então, isso pode ser um cabelo, pode ser um pedaço de roupa, um objeto pessoal que essa pessoa usou. E aí, nessa questão da magia contagiosa, algo que é feito com esse objeto, crê-se que pode acontecer também a essa pessoa. Da mesma forma, né, que a gente falou aqui da analógica ou imitativa, né? Então, eu produzo um boneco parecido e aí eu posso ferir ou machucar essa pessoa, destruindo essa imagem construída, né, referente a essa pessoa.
E aí, ó, como eu falei, ó, esses objetos relacionados à magia contagiosa podem ser o cabelo, a unha, a roupa, pode ser uma foto, sangue, ossos, até excrementos, gente. Tudo que for relacionado a essa pessoa, se fizer então uma magia contagiosa, tá? Eu posso atingir essa pessoa nessa crença de que esse objeto sempre vai permanecer ligado a essa pessoa. Quando eu falo de magia simpática, é quando ela é realizada no sentido mágico de exercer uma influência sobre a pessoa, valendo-se do seu poder. Essa magia também pode ser empregada com a finalidade de proteger o indivíduo ou grupo em determinadas circunstâncias. É utilizado, por exemplo, nas guerras, nas caças, em viagens longas, plantações, negócio e amor. Tem essa ideia de simpática no sentido mesmo da palavra, né? Você não está direcionando ou ferindo alguém, entre aspas, né? É uma finalidade de proteção de um grupo em determinadas circunstâncias. E aí, pensando nessas diferenças que a gente falou agora, a magia, então, vai receber duas designações, a branca ou a negra. A branca é a boa benéfica, né? Quando as forças sobrenaturais são invocadas em benefício de alguém. Então, a gente pode falar simpática, por exemplo, né? E a negra, ou má e maléfica, quando é realizada para fazer o mal, que aí é no caso do boneco voodoo que a gente viu, né? Então, nem sempre, gente, a gente vai perceber muita diferença entre elas, tá? Por quê? Dentro dos conceitos que tem nos livros, a bruxaria e a feitiçaria, mesmo que sejam empregadas frequentemente com o objetivo de causar mal a alguém, no sentido antissocial, mesmo elas sendo benéficas, elas visam punir algum criminoso, por exemplo. Né? Então, ela é benéfica para alguém, mas ela também é ruim para outro. Então, no sentido assim, por exemplo, uma pessoa teve o filho assassinado e procura uma forma mágica para se vingar do criminoso. Então, às vezes elas se confundem, tá? Comparando-as, então, a bruxaria é considerada menos prejudicial, pois tem um poder maléfico menor, então, tá? A ideia dos conceitos é essa. Quando eu falo em feitiçaria e bruxaria, há essa diferença. A bruxaria tem um poder maléfico menor. Religião e magia, então, a gente não pode confundir, tá? Porque muitas vezes elas estão associadas, mas a gente tem que evitar confundi-la, porque a religião vai implicar na crença em seres espirituais, tá? E já a magia é nessas forças, tá? Relacionada à oração, a atuação junto com essas forças, tá? E aí eu tenho técnicas para me relacionar a essas forças. Dentro disso, gente, a gente tem que perceber o tabu, tá? Tabu é um elemento negativo da religião. Pode ser uma proibição ou um alerta, né? Uma ideia de cuidado em relação a certos comportamentos, a certos atos, tá? E aí, esse tabu não é aquele tabu que a gente tem hoje, porém ele tem uma ligação com ele. Quando a gente fala de tabu, no sentido de a pessoa tá com um tabu em relação a esse assunto. Mas ele tem uma ligação, por quê? Porque vem desse elemento negativo da religião, né? De que eu não posso fazer isso por causa da religião, eu não posso me comportar desse jeito porque eu vou receber um castigo. Então, ó, nos primeiros estudos sobre a religião, o termo tabu indicava os símbolos da preocupação contra coisas essencialmente perigosas, ou seja, os portadores de mana, poder. Os indivíduos temiam violar o padrão de conduta estabelecido que poderia resultar em sérios castigos. Então, a gente percebe que há um processo histórico para hoje a gente ter certos tabus dentro da sociedade, tá? Dentro da sociedade, o tabu de hoje vem historicamente nesse processo. E aí, ó, tabu vai consistir, então, em um conjunto de normas, cada uma delas indicando um tipo de conduta que, infringidas, levam o sobrenatural a prejudicar o infrator. Então, é aquela situação de que seu filho nasceu deficiente porque é um castigo sobrenatural, um castigo dos deuses, né? Você fez algo errado,
Então, quem infringe um tabu, quem infringe uma regra, então vai estar sujeito a essas penalidades divinas, né? Então, a violação vai causar automaticamente um mal à pessoa que transgrediu essa regra. E aí, Robbel e Frost vão indicar 3 funções desse tabu: manter o espírito de temor no sobrenatural nas pessoas, né? Então, isso vai reforçar as atitudes de cuidado que as pessoas vão ter com seus comportamentos, porque eu sei que se eu agir de determinada forma, eu vou ser castigado. E aí, gente, também vai ter a função de unir os membros de um grupo social, porque isso vai me separar dos outros grupos, fortalecendo então o senso de solidariedade e de unidade deste grupo, dessa religião que eu sigo, tá bom? E aí uma terceira função, que é ser elemento básico de controle social, tá? Então, dado isso aqui, vai impor certas restrições. Então, o meu comportamento tem um controle social em determinadas circunstâncias por causa dessas regras, tá? Então, por exemplo, aí o livro fala pra gente que se aproximar de autoridades políticas pode ser um tabu, um plebeu tocar na cabeça de um chefe na Polinésia e tantos outros exemplos que a gente tem. Então a gente vai perceber, gente, que o tabu vem nesse processo da religião, mas ele se torna um pouco mais forte em todas as áreas das sociedades, porque ele vem dentro desse elemento cultural, só que ele vai impondo às pessoas os tabus sociais, né? Por quê? Porque a gente veio aprendendo nesse contexto religioso das religiões, né, que a gente pode ser castigado se não se comportar dessa ou dessa forma. Nessa separação de grupos, né, impõe restrições a gente, então tem um controle social, e esse tabu em algumas situações ainda permanecem até hoje, tá? E aí, gente, ó, essa parte que a gente falou tá lá no texto Antropologia, uma introdução que a gente está estudando nessa parte do semestre. Peguei só das páginas 162 a 165. Espero que vocês tenham entendido. Mandem suas dúvidas lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Reforçando para vocês. Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer as videoconferências, mas estou à disposição, gente. Pode ligar, pode mandar o WhatsApp, tá bom? Lembrem-se que as atividades que eu não solicitar para entregar são só de fixação mesmo, tá? As perguntas são para vocês escreverem os conceitos e se familiarizarem, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus.